Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje é o último vídeo falando sobre a acromegalia. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre as opções de tratamento na acromegalia e nesse vídeo vamos juntar os dois últimos vídeos, que nós aprendemos sobre as opções de tratamento e nós vamos comentar nesse vídeo quais são os critérios que devemos utilizar para realizar um manejo personalizado nos pacientes com acromegalia. Também eu falo um pouco sobre as estratégias de tratamento e comento como devemos realizar o manejo nas pacientes grávidas. Além disso, por último, eu comento um pouco sobre as novas opções de tratamento que estão sendo pesquisadas. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. E aí, falando um pouco sobre o manejo do paciente com acromegalia. A acromegalia, gente, como nós comentamos, em vídeos anteriores, é uma condição rara, e que ela é melhor tratada por equipes especializadas com abordagem personalizada. Tá? Fatores como características do paciente, presença de comorbidades, qualidade de vida e disponibilidade de recursos influenciam bastante na escolha do manejo. A cirurgia, com a intenção de cura ou redução do volume, continua sendo a primeira linha de tratamento na maioria dos casos de acromegalia. Né? As evidências atuais sugerem que em casos de microadenomas secretores de hormônio do crescimento, a cirurgia por si só resultará na obtenção de níveis seguros de hormônio do crescimento em aproximadamente 70 a 90% dos pacientes. Tá? A taxa de remissão cirúrgica diminui quando um macroadenoma invasivo ou um adenoma gigante está presente, No microadenoma invasivo, macroadenoma invasivo, perdão, nós temos ali uma redução menor do que 50%, ou no adenoma gigante a gente tem ali uma remissão abaixo de 20%, tá? É um contraste bem grande em comparação com tumores não invasivos, que a gente tem ali uma remissão em torno de 76%. Tá? Pacientes com as maiores concentrações pré-operatórias de hormônio do crescimento, tumores grandes ou com invasão do seio cavernoso, têm menos probabilidade de serem de fato curados ali apenas com a cirurgia. Tá? Além disso, a idade avançada e os níveis mais baixos de GH estão associados a uma maior probabilidade de cura. Tá? Além disso, podem existir circunstâncias em que a utilização de cabergolina ela seja considerada para valores de IGF-1 abaixo do dobro do limite superior do normal. Tá? Já o uso dos agonistas da somatostatina pode ser considerado no pré-operatório em pacientes com a intenção de reduzir a carga da doença ou o volume do tumor antes da cirurgia, facilitando ali a intervenção. Aqui nós temos um algoritmo, de como é feito o manejo ali dos pacientes com acromegalia, Todas as coisas que a gente precisa considerar e quais são os tratamentos, mais indicados. Falando um pouquinho sobre as estratégias de tratamento, Então, questões práticas, incluindo a disponibilidade de medicamentos e tratamentos, fatores do paciente e a experiência cirúrgica influenciam bastante no tratamento. Após a confirmação do diagnóstico de acromegalia, o tratamento cirúrgico ele deve ser considerado para todos os pacientes com adenoma somatotrófico confirmado. Tá? As evidências atuais sugerem que em casos de microadenomas secretores de hormônio do crescimento, a cirurgia por si só resultará na obtenção de níveis seguros do hormônio do crescimento, como nós falamos, em aproximadamente 70 a 90% dos pacientes. Esse número cai para menos de 50% nos casos de macroadenomas e em menos de 20% em adenomas gigantes. Tá? Pacientes com concentrações pré-operatórias mais elevadas
de hormônio do crescimento têm menos probabilidade de serem curadas apenas com a cirurgia, tá? Para pacientes pós-operatórios com excesso contínuo de hormônio do crescimento, é indicado o tratamento adicional que pode ser medicamentoso ou radioterápico, tá? Em um segundo procedimento cirúrgico, resultará em níveis seguros, né, ali de hormônio do crescimento em apenas 20% dos pacientes. Então, geralmente, uma segunda cirurgia não é realizada, tá? Sabendo que a radioterapia não causa redução instantânea dos níveis de hormônio do crescimento, o tratamento medicamentoso é frequentemente necessário, tá? Especialmente a curto prazo. Em média, 2 anos após a irradiação externa, os níveis de hormônio do crescimento diminuem aproximadamente 50%, né, com a queda adicional levando a uma redução de 75% em 5 anos. Então, demora um pouquinho, tá? Técnicas mais recentes de radioterapia estereotáxica pode proporcionar uma redução mais rápida ali nos níveis do hormônio do crescimento. Porém, como o tumor nesses casos é geralmente um macroadenoma, a radiocirurgia é usada como terapia de resgate, tá? Diante ali do mau controle de secreção ou do novo crescimento do tumor após a radioterapia convencional. As opções de medicamentos adjuvantes disponíveis incluem o uso de agonistas da dopamina, análogos da somatostatina, né, que pode ser ou de primeira ou segunda geração, e o pegvisomanto, né? A gente já falou sobre sobre essas medicações no vídeo anterior, né, com mais detalhes. Se você não assistiu esse vídeo, te convido a assistir. O link vai ficar aqui na descrição e também no card aqui ao lado, tá? A bromocriptina normaliza os níveis de hormônio do crescimento em apenas 10% dos pacientes, tá? Embora esse valor possa aumentar para 30% com a carbergolina, né? Que é uma medicação mais nova, né? Não é um medicamento tão eficiente, tá? A octreotida e a lanreotida, particularmente nas formulações de depósitos que duram de 4 a 6 semanas, normalizam ali os níveis médios do hormônio do crescimento em 70 a 80% dos pacientes e por isso são altamente eficazes, tá? Já a pasireotida, ela leva a uma redução mais potente do GH, né? E o antagonista do receptor do hormônio do crescimento, pegvisomanto, ele está bem estabelecido e ele pode ser utilizado em pacientes resistentes a esses outros medicamentos, tá? Avaliação periódica com medição do IGF-1 e teste do perfil do hormônio do crescimento deve ser realizada em intervalos regulares para facilitar ali a titulação das doses e determinar a resposta à radioterapia, tá? Após a irradiação, aconselho a avaliar o estado do hormônio do crescimento após a descontinuação das terapias medicamentosas em intervalos de 6 meses, durante ali 2 anos e posteriormente uma vez ao ano, tá? Em todos os pacientes com acromegalia, deve ser feito esforço para otimizar a função pulmonar e cardíaca, tá? E deve ser dada atenção especial ao tratamento dos fatores de risco, né, cardiovascular, incluindo tabagismo, dislipidemia, né, dislipidemia e anomalias do metabolismo de carboidratos. E aí, naqueles pacientes com doença refratária, o que fazer? A acromegalia com adenoma invasivo não responsivo, com excesso persistente de GH, é um desafio que é raro, tá? E é muito difícil esse manejo. Frequentemente, a gente precisa de terapia multimodal, tá? A radioterapia tem sido utilizada para o controle do volume tumoral em doenças agressivas, enquanto outros consideram o uso de agentes alquilantes, como a temozolomida, ou até mesmo a terapia citotóxica, tá? E aí, nas pacientes grávidas, gente, sempre quando a gente fala de tratamento, né, a gravidez tem uma certa preocupação. A gravidez em uma mulher saudável está associada ali a um declínio gradual dos níveis de H derivados da hipófise,
à medida que os níveis de GH placentários aumentam ali durante a gestação. Tá? Inicialmente, os níveis de GF1 tendem a diminuir devido ao aumento do efeito do estrogênio no fígado, mas eventualmente aumentam devido à ação do GH placentário. Essas alterações fisiológicas parecem explicar o andamento relativamente menos agressivo ou benigno da acromegalia durante a gravidez. Tá? A infertilidade é mais comum na acromegalia ativa e muitas vezes os pacientes necessitam ali de tratamento para engravidar. Avaliar o volume basal do tumor em uma gravidez planejada ela é muito útil, né, para planejar com segurança o monitoramento ali durante a gestação. Os níveis de GH e GF1 não são confiáveis, né, devido à interferência do exame ali do ensaio e não são usados rotineiramente para orientar a tomada de decisões. Devido às alterações fisiológicas, a prevalência de diabetes gestacional e hipertensão é maior em mulheres com acromegalia. Para pacientes com macroadenomas, são necessários testes ali de campos visuais ali durante a gravidez, né? Pacientes com dores de cabeça intratáveis, déficits ali de nervos cranianos ou manifestações visuais provavelmente necessitarão de intervenção. Se a ressonância magnética for necessária, a gente realiza, mas realiza sem o contraste, tá? Como o GH não atravessa a placenta, não há relatos de efeitos diretos da doença no feto. Tá? E por isso as recomendações atuais sugerem que toda terapia medicamentosa deve ser ali interrompida após o diagnóstico de gravidez. Se a gravidez for pré-planejada, a gente recomenda que os agonistas da somatostatina de ação prolongada seja interrompida ali cerca de 2 meses antes da concepção e a paciente mude ali para injeções de octreotida de ação curta. E aí falando sobre os novos agentes no tratamento da acromegalia. Tem pesquisas aí ocorrendo, tá? A gente tem promessas muito boas, tá? Diversos novos agentes ali estão em fases já avançadas de desenvolvimento para o tratamento ali medicamentoso da acromegalia. Entre eles, há agentes que atuam pelo mecanismo da somatostatina e outros com novos mecanismos de ação, né? Com os avanços na compreensão da patogênese molecular do excesso do hormônio do crescimento e do desenvolvimento de tumores hipofisários, levaram ali a identificação de novos alvos para o medicamento. Tá? Esses novos tratamentos eles precisam ser seguros, bem tolerados, eficazes e principalmente acessíveis economicamente, porque não adianta nada fazer um medicamento super funcional que não tem efeitos colaterais, que ele é bem tolerado, que ele é eficaz, mas não ser acessível, tá? Um oligonucleotídeo antissense, ele foi desenvolvido para direcionar o receptor do hormônio do crescimento, tá? Dados de ensaios clínicos iniciais indicam que essa estratégia pode ser eficaz na redução da sinalização do hormônio do crescimento e na diminuição dos níveis de GF1 em pacientes com acromegalia. Tá? O medicamento ele foi bem tolerado durante o ensaio clínico inicial, sendo as reações no local da injeção o evento adverso mais relatado. Tá? Novos compostos com afinidade combinada para o receptor de somatostatina 2 e 5 e o receptor de dopamina D2 está em desenvolvimento, né? Em estudos in vitro, demonstraram ali uma inibição aumentada da liberação do hormônio do crescimento. Tá? O desenvolvimento contínuo desses análogos quiméricos podem ali aumentar a eficácia dos análogos atualmente disponíveis. Tá? Outra medicação, a valderotida, é um análogo ali da somatostatina com afinidade para os receptores 2, 4 e 5, tá, de somatostatina. Atualmente, um estudo em fase 2 está em andamento para investigar a eficácia desse medicamento na acromegalia. A sinalização STAT3 desempenha ali um papel importante na regulação do crescimento através de expressão gênica dependente. Tá? Adenomas secretores de GH superexpressam STAT3
e, por isso, o inibidor de STAT3 demonstrou recentemente suprimir a ação do hormônio do crescimento. Portanto, há evidências iniciais de que essas novas estratégias podem ser muito promissoras no tratamento da acromegalia no futuro. Tá? Além disso, né, uma nova formulação de depósito da octreotida, né, subcutânea, que a gente já conhece tanto, foi testada em estudo de fase 2, mostrando eficácia superior à octreotida intramuscular que atualmente está disponível. Então aí, né, a gente espera muito, né, que esses medicamentos eles possam ajudar, né, eles possam ali estar à disposição da população. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. No próximo vídeo já vamos trazer um outro assunto, tá? Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist. Você pode acessar ali com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.